Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí, né? Aqui tá tudo bem, né? Graças a Deus, tudo certinho. Estamos aqui na produção. E hoje, gente, o que eu trouxe aqui pra vocês verem? Uma baguncinha. Isso aí, uma baguncinha, gente, que eu já tô ficando cansada de olhar pra essa bagunça. Eu já não sei mais o que fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse final de semana, tô iniciando esse vídeo aqui com vocês no sábado. Agora são 9 horas e 21 minutinhos, tá? E eu tô iniciando aqui com vocês esse vídeo pra gente passar aí esse fim de semana nas sobras, tá bom? E aí, na segunda-feira, eu trago o desfecho da história, né? Como os vídeos eu vou deixar a partir das 8 da noite, então eu acredito que vai ser aí 3 dias praticamente de produção, né? Só que na segunda-feira eu tenho faxina para fazer, roupa para lavar, então na segunda-feira pode ser que não renda muito. No entanto, no fim de semana, que é o sábado e o domingo, eu não me programei para sair, então eu quero tá pegando nessa caixa de sobra, gente. Na verdade, tem um monte de coisa que nem eu mesma sei o que tem aqui, mas já tá faz hora lá em cima do meu ateliê, em cima da mesa lá do balcão, e eu já tô ficando cansada de olhar para essa bagunça. Eu tava assistindo um vídeo da Polly, onde ela mostrou, né, que ela conseguiu eliminar todas as sobrinhas dela, né? Fez florzinha, fez base, então eu me motivei a pegar as minhas e trabalhar também, né? E eu espero que eu tenha sucesso nessa produção, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu vou conseguir produzir, o que eu vou conseguir eliminar. Tem aqui, gente, bolinhas pequenas, bolinhas grandes. As bolinhas mais ou menos eu já quero ir colocando no tapetão que eu já tenho aqui iniciado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui nessa caixa o que eu tenho de sobras, de bases, cones, enfim. Eu vou separar tudo que eu tenho aqui. E aí eu trago para vocês verem, então, mais um resumo. E eu vou mostrando para vocês ao decorrer do vídeo o que tanto que eu consegui produzir no dia de hoje. Então, se você quer conferir, fica até o final, que vai ser aí um vlogão bem grande de produção, tá bom? Não sei se eu já vou ir passando verdinho, ainda não sei. Eu trouxe aqui essa sobrinha de cru, porque daí qualquer coisa eu já vou fazendo alguma coisa, né? Porque eu tenho encomenda de tapetinhos de R$20. E aí eu já quero fazendo base para ir deixando ele meio caminho andado, tá? Essas, eu tenho mais sobras lá no quarto, que são sobras maiores, né? Mas eu quis pegar todas essas assim, que já estão aparecendo cone, para eu eliminar esses cones também. Então, bora lá. Eu vou separar aqui na minha caixa as bases, as bolinhas, e eu já trago aqui para vocês verem o tanto de coisa que tem aqui. Gente, olha a bagunça, meu Deus. Mas agora tá mais organizadinho, né? O que eu separei aqui? Aqui eu separei algumas bases que eu tinha iniciado, né? Aqui tá a base de um tapetão colorido, tá? E aqui tem mais algumas bases, ó. Tem essa daqui, que aqui falta mais umas carreirinhas, né? Só que o que aconteceu? Eu fui fazendo e ao longo da base acabou o fio. Então, aí eu deixei e não mexi mais. Então, eu vou ver o que eu vou fazer com essas bases, tá? Provavelmente, o que eu vou fazer? Aqui eu separei as bolinhas, ó, tem muita bolinha aqui, ó, que dá pra eu fazer até 2 carreirinhas aqui nos tapetinhos. Algumas vai dar pra fazer uma só, algumas são bem pouquinhas, ó, igual essa daqui que eu já vou colocar aqui no tapetão colorido, né? Então, eu vou separar. Ou, eu tava pensando em fazer florzinha, squarezinho, né? Não sei, ainda vou ver o que eu faço, tá? Mas a princípio seria isso, tá? Porque daí, se eu colocar aqui no tapetão, aí já vai me eliminando, né? Daí não preciso ficar fazendo os quadradinhos. Em compensação, tem os arremates pra tá fazendo, né? Então, vou ver, ainda não decidi o que eu vou fazer sobre isso. Mas, aí aqui o que eu tenho, ó? Essas basezinhas aqui, ó, eu vou desmanchar elas, porque eu nem sei por que eu fiz essas bases aqui, mas eu vou desmanchar pra eu utilizar essas cores, tá? E aí, tem essa daqui que provavelmente eu não vou desmanchar, vou deixar assim mesmo. E aí, tem essas daqui, gente, que são bases para tapete espiral, ó. Tem uma base, tenho 2 bases, ó. Tem umas que tem bem pouquinha carreirinha, ó. Aqui tem mais uma no cru, aqui tem mais uma no cru, aqui tem uma bem grandona e aqui tem uma no cinza, que também foi o que aconteceu, ó. Chegou aqui na metade, acabou o fio.
não deu pra eu chegar até aqui. Então, o que que eu vou fazer? Essas bases, talvez eu trabalhe nelas agora. Eu vou pegar essas sobras que tem um pouquinho mais, ó. Eu acho que esse daqui dá pra eu fazer pelo menos uma carreirinha, né? Esse daqui também dá. Então, esse daqui é um lote diferente, né? Olha só, dá pra ver que é bem diferente esse cinza. Então, eu vou pegar e vou passar o que der pra eu passar, tipo assim, uma, duas carreirinhas eu vou passar. O que não der, eu tiro do cone, que nem esse daqui não dá, né? Então, esse daqui, no mínimo, vai dar pra eu fazer aí uma florzinha catavento ou umas duas florzinhas rasteirinha, né? Aí, aqui, o que mais que eu tenho? Que eu separei. Eu achei aqui, gente, duas bases que eu já tinha feito pra jogo de banheiro, ó. Daquela base de florzinha, ó. Fiz aqui 2 tapetes e a capinha da tampinha do vaso. E aqui eu também fiz, ó. Usei aqui a cor pêssego, tá? E fiz aqui a base pra 2 tapetinhos. Ai, minha unha é coisa mais feia. Mas não liguem pra unha, tá? Olhem aqui. E a base da tampinha do vaso, tá? Essa daqui, por enquanto, gente, eu vou reservar porque eu não vou usar elas no momento, tá? Eu tô querendo fazer aí uma outra produção de joguinho de banheiro, assim, né, fora do promocional, mas não vai ser no momento. Então, essas aqui eu vou guardar lá na minha caixinha de base de jogo de banheiro e vou deixar lá. Essa aqui eu não vou usar. E aí, eu tenho aqui, gente, esse tanto de branco que eu tava pensando em fazer, dependendo ali das sobrinhas, e fazendo os miolinhos e fazendo as florzinhas de branco, né? Igual a Amanda faz. Eu acho muito bonita as florzinhas que ela faz. Porque aqui pra mim não sai tapetes assim com base branca, né? Esse branco aqui eu comprei pra fazer uma encomenda há muito tempo. E daí ele saiu do cone, olha só o jeito que ficou. Tá um bololô só. Aí, aqui eu encontrei mais 2 florzinhas catavento que eu já tinha feito. Então, o que que eu vou fazer? Essas aqui, nessa embalagemzinha aqui que eu tô colocando, eu vou deixar as florzinhas que eu vou fazendo, vou colocar tudo aqui, né? Então, pra iniciar, a gente já temos 2, tá? Essa daqui eu também comecei a fazer, mas acabou o fio, então não sei o que que eu faço. Provavelmente eu desmancho essa daqui e faço uma florzinha rasteirinha, um miolinho, vai dar pra fazer, né? E aqui tem algumas coisas que eu comecei a fazer, olha só. Aqui eu comecei a fazer, né, uma florzinha, ó, já tem aqui, na verdade que esse daqui ia ser um quadradinho, mas tá aqui, também bem pouquinho, talvez esse daqui eu já desmanche e já coloque ele no tapetão. E aqui eram os mimos que eu tava fazendo, ó. Tasselzinho, que eu gosto de fazer, ó. Tasselzinho. Esse coraçãozinho aqui, que é um mimo, olha que coisinha mais lindinha, né? Com o tassel, tá tudo sem arrematar. E mais um tasselzinho aqui, né? E aqui nessa caixa, deixa eu pegar pra vocês verem. Nessa outra caixa, gente, o que que ficou? Base de peludinho, alguns tapetes peludinhos. Aqui eu tenho uma base que eu fiz uma vez um trabalho, e essa daqui é a linha Charme. Então, eu vou desmanchar essa linha Charme e vou fazer mimo, né, que são os coraçõezinhos, tá? Que não vai ser no momento. Essa base peludinho, esses peludinhos e esse daqui eu vou deixar pra mim utilizar um pouquinho mais pra frente, né? De repente, quando eu enjoar dessa produção, eu pego. Aqui a linha fina e linha fina pra fazer pano de prato, que eu vou devolver lá no multiuso, lá no meu armário, tá? E aí, ficou esses peludinhos, eu vou estar reservando, porque eu não quero utilizar eles por enquanto. Então, eu vou deixar eles aqui, junto com essa base aqui, depois eu guardo lá. Esse peludinho, eu acho que eu vou fazer um tapete pra mim. Porque ele tem pouco, né? Então, olha só, talvez não dê pra fazer um tapete inteiro, né? Esse daqui eu já tinha utilizado, é um cone e ficou aqui, então talvez eu não vá utilizar. Mas, no momento, gente, o que que eu vou pegar pra fazer? Vou ver o que que eu consigo utilizar dessas bases e vou passando as carreirinhas nessas bases, né? E aí, eu venho atualizando vocês mais depois do que eu consegui fazer, né? Talvez agora eu venha mais tarde, para não ficar aí um vídeo muito longo e dar tempo de eu produzir bastante. Então, tá bom? Vamos lá produzir e daqui a pouquinho eu trago para vocês aí mais uma atualizaçãozinha do dia. Voltando aqui, então, meu povo, para atualizar vocês da produção, tá? Sabe quando vocês olham para uma coisa e falam assim, o que que eu fui arrumar? Pois é, tá eu aqui nessa produção, gente. Não tá rendendo, mas tô conseguindo, né? Se bem que aqui parece que nem mexeu, né? Olha só, continua cheio. Mas enfim, o que que eu fiz aqui até agora? Agora, gente, eu parei pra tomar um banho, lavar o cabelo, tomar um café. É 6h16, tá? Então, o que que eu fiz? Fiz aqui
um descanso de copo, né? Um porta-copos pra mim dar de mimo pra uma cliente, que eu vou fazer uma capa uma capa de tampa do vaso pra ela, completar um joguinho lá que eu tinha feito pra ela, né? Aí ela dividiu o jogo pra ela poder pagar, né? Primeiro as peças que ela já tinha feito. Então daí ela falou, ó, aí eu acerto com você essas peças, depois fica a capinha da tampa do vaso, aí você faz e eu acerto ela separada. Então eu já fiz aqui o mimozinho pra ela, porque eu tava eliminando essa cor. Então bastante tons de rosa eu já eliminei. Então aqui, ó, só ficou esse daqui, porque eu quero tentar fazer o bico do tapetinho ali, eu vou tentar. Mas fiz aqui, ó, 1, 2, 3 pré-bases, né, pra tapetinho. Usei aqui, né, os miolinhos aqui e fiz no branco. E aqui eu usei só os miolinhos, só as sobrinhas e fiz toda ela no branco. Aí aqui fiz mais uma e aqui fiz um com um multicolor que tava ali, né. Deu pra eu fazer certinho essa flor, tá? Aí aqui, gente, eu iniciei a base de outro tapetão que eu vou tá fazendo, tá? Eu não vou mais fazer aquele porque eu tô achando a distribuição de cor dele muito estranha. Eu coloquei uma sobra grande de amarelo que eu tinha, que era aquele amarelo problemático, que não era amarelo, era uma cor muito esquisita. Aí eu coloquei tudo e eu não tava me agradando daquela combinação. Então agora o que que eu vou fazer? Vou fazer desse jeito, né, que é aqueles de bloquinhos, tá? E aí eu vou fazendo esse daqui agora. Aí eu peguei essa sobrinha de cru e iniciei essa basezinha aqui, aí eu vou colocando aqui as sobrinhas no tapetão, tá bom? Então, fiz aqui essa base, tô trabalhando aqui agora nessa base aqui no cru, tô colocando essa cor aqui que é um areia, tá? Tô colocando essa cor nessa base do cru, tá? Aí, o que mais que eu fiz? Peguei essa base aqui, gente, que tava pronta, que é um begezinho, e coloquei esse daqui, que é tipo um marrom escuro, tá? Ó, marrom claro, quer dizer. Aí, coloquei tudo aqui nessa base aqui, e aí eu vou ver com que cor que eu vou continuar agora. Eu tenho que dar uma sondada aqui, porque eu tive olhando aqui, e esses caramelos eu tô achando que não vai combinar ali. Então, eu pausei aquela produção ali. E daí, gente, fiz o rosa, olha só. Coloquei aqui, né, as minhas sobrinhas de rosa bebê, e conforme foi acabando eu fui fazendo os miolinhos. Aí tem o rosa médio, o rosa pink, e deu pra eu fazer uma carreirinha apenas de bordô. E aí eu fiz uma florzinha e 2 miolinhos aqui. E aí eliminei o meu bordô. E agora, gente, o que que eu tava pensando em fazer? Tentar colocar essa sobra de rosa médio aqui pra fazer um bico, só que eu ainda tenho uma carreira fechada pra fazer. Ou, né, eu tenho esse rosa neon aqui, mas eu acho que ele não vai combinar, não sei, no bico. Porque esse rosa neon, eu tenho aqui 2 sobras de rosa neon, só que olha só pra vocês verem aqui a diferença. Aí eu tenho essas 2 sobrinhas de rosa neon, que vocês estão vendo aqui, ó, que são lotes totalmente diferentes, né? Esse daqui tá bem aceso e esse daqui já tá um pouquinho mais apagado. Então, esse daqui pode ser que ainda fique legal pra fazer o bico, né? Daí eu coloco a carreira fechada nesse rosa e faço o bico nesse, né? Porque eu tenho ali uma sobra bem grande de rosa bebê, mas eu preciso fazer a capa da tampa do vaso para essa cliente. E eu não queria mexer nela por enquanto, mas eu já queria terminar, deixar esse tapetinho pronto. Então, tô num dilema, gente, não sei o que eu faço, tá? Mas é isso. Aí, então, fiz, né, essa produçãozinha até agora. A minha caixa ainda nem mexeu, tá cheio de bolinha aqui ainda. O branco deu uma diminuída aqui, mas ainda tá cheio de bolinha aqui, gente, ainda tá cheio, olha só. Então, eu tô vendo aí o que mais que eu vou fazer, mas eu volto atualizando vocês mais um pouquinho aí, tá? Talvez eu volte amanhã. Hoje eu quero ver se eu estendo aí, né, até um pouquinho, mas aí amanhã eu atualizo vocês antes de iniciar a produção, né, do que eu consegui produzir. E daí, depois, atualizo vocês a produção do domingo daí, beleza? Eu vou ver, se eu produzir bastante daqui pra tarde, aí eu trago pra vocês. Se não, aí amanhã eu atualizo pra não ficar aí um vídeo muito grande, beleza? Então, até daqui a pouco. Gente, então, voltei aqui pra atualizar vocês um pouco sobre como tá a produção com as sobras, tá? E olha só isso. Ao invés de diminuir, tá aumentando. Tá aumentando a coisa aqui, gente, vocês não têm noção. Então, o que que eu vou fazer?
Eu vou pegar esses dias que eu tô mais tranquila, não tem encomenda pra fazer essa semana, eu vou pegar pra eliminar um pouco dessa sobra. Claro que eu não vou conseguir eliminar tudo isso daqui, né, por agora, mas eu vou tentar e vou me esforçar pra isso, tá? Aqui, deixa eu atualizar vocês de como tá essas produções aqui, tá? Olha só, eu tenho aqui algumas bases de tapetes que eu tava adiantando, que eu vou mostrar pra vocês, tá? E ali eu tenho algumas florzinhas, squares e mais algumas coisas, tá? E aqui também, deixa eu pegar aqui essa outra sacola, só pra vocês terem uma noção. Aqui, ó, também tá cheia de squarezinho e algumas sobrinhas que eu coloquei aqui, ó. Alguns eu já tinha, mas eu vou pegar aqui os que eu fiz por agora, né, pra mostrar pra vocês, ó. Já fiz e já passei o verdinho, então eu vou separar ali depois pra vocês verem, tá? E aqui, como que tá as sobras? O que que eu me disponibilizei a fazer? Agora, aqui eu tenho um potinho onde eu tô colocando os miolinhos que eu tô fazendo, ó. Tem algumas sobrinhas que eu deixei aqui e tem alguns miolinhos que eu tô fazendo e tô colocando aqui, tá? E aqui, ó, esse daqui foi uma base que eu comecei a fazer, mas que acabou, que eu vou desmembrar pra fazer florzinha, tá? Então, são miolinhos, né? Então, são bem pouquinhos assim, ó, que eu vou pegar e vou colocar no tapete colorido que eu tenho aqui. E vou atualizando vocês de como tá sendo o processo, tá? Aqui eu tenho dois pacotinhos de florzinhas que eu fiz até agora, com aquelas sobras que eu mostrei pra vocês. E aqui tem algumas bolinhas pra tá fazendo, né? E essas aqui são sobras novas que me apareceram, tá? Então, o intuito dessa ação que eu vou fazer, eu vou utilizar essas sobrinhas que tem bem pouquinho aqui, ó, essas assim. Então, é dessa fileira pra cá, tá? Essas que tem mais, tipo essa daqui, aquele amarelo, beterraba, lilás, eu vou fazer jogo de banheiro econômico lá pro nosso desafio dos 30 jogos, tá? Que tem ali azul, tem lilás, tem esse telha, tem rosa, tem cinza, preto. Tem aquele ali que é o marrom claro pra fazer base, tem bordô e o rosa chá que são big cones, tá? Então, esses daqui, o intuito não vai ser eliminar, porque o rosa chá e o bordô eu sempre tô utilizando nas minhas encomendas, tá? Mas esses outros aqui, eu vou fazer o máximo pra eliminar, tá? Essa vai ser a minha ambição aqui pra isso, tá? Então, esses que tem menos, eu já vou eliminando eles, já vou fazendo tapetinhos, eu acredito que vai ser tapetinhos avulsos, tá? Eu vou separar ali os squarezinhos e tudo que eu vou precisar pra fazer. Aqui, ó, tem essa sobrinha de amarelo que eu deixei pra fazer miolinho e florzinha também. Tem ali, mostarda, amarelo bebê, vermelho, tem aqui cinza, tem azul, tem esse aqui que é o areia, laranja. Aqui eu tenho 2 lotes de salmão, olha só, esse daqui é bem mais claro e esse aqui um pouquinho mais rosadinho, né? Enfim, gente, tenho aqui. E aí, eu tô com essa sobrinha aqui, gente, que esse daqui é um barbante que já faz tempinho que eu tô aqui, que é da Milano, tá? Ele tá bem fininho e eu quero fazer basezinhas com ele também. Então, o que que eu tava pensando? Vou fazer flores e fazer uma base pra um joguinho de banheiro pra utilizar aqueles rosas ali que eu tenho aberto. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer por enquanto. Aqui, como estão os tapetinhos que eu andei fazendo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só. Aqui, gente, essa base aqui já tava pronta, eu passei aqui algumas carreiras, daí agora só falta o bico, esse daqui só falta o bico pra terminar, tá bom? Então, eu já vou deixando ele aqui pra mim terminar ele. Fiz essa jogadinha aqui, coloquei aqui, né, um telha, que na verdade, o que eu queria fazer? Eu queria colocar mais uma carreirinha aqui de salmão. No entanto, esse salmão aqui é bem diferente daqueles dois que eu tenho ali, então eu vou ver qual dos dois vai combinar pra eu pôr aqui. Vou colocar o salmão e devo colocar o bico talvez no vermelho ou nesse telha aqui, ainda não decidi. Mas são tapetinhos que já estão aí pela boa pra ser terminados, tá? Esse daqui, gente, tá ficando tão lindo esse tapete, olha só, nessa pegada candy color, olha só que coisa mais linda. Esse daqui já tem aqui as 10 carreiras, também só falta o bico pra finalizar ele. E eu acho que eu vou finalizar ele ou no amarelo bebê, ou nesse verde água aqui, que eu acho que, não sei, eu tô com essa bolinha de verde água e ele, olha só,
Ele é bem parecidinho aqui, então talvez eu faça o bico com essa sobrinha aqui, tá? Aí eu tenho aqui também o rosa, que vocês viram que eu tava produzindo ele, né? Ou eu já tava já adiantei, não me lembro bem, porque faz tempo que eu comecei a fazer aquele vlog, tá? Mas aqui também falta mais uma carreirinha pra fechar as 10 carreiras e o bico, que eu também já vou deixar aqui pra tá finalizando ele. Aqui, gente, são duas bases que já estavam prontas, tá? Que, na verdade, essa daqui eu tive que tirar um pouquinho pra me inteirar num trabalho que eu tava fazendo, que era o mesmo cinza, o mesmo lote que eu tinha feito. Então, eu tive que desmanchar. Então, eu vou desmanchar uma carreirinha dessa aqui também pra fazer um parzinho, pra elas ficarem do mesmo tamanho, tá? Olha só. E aqui, um tapete em tons de azul, tá bom? Aqui eu tenho o azul bebê e o azul turquesa, que eu vou ver também quais são os azuis que eu vou colocar aqui. Aqui, gente, estão essas cores aqui, mais pastéis, né? Olha só, tem o cru, tem esse aqui que é o areia, tem o cinza, aí já vem fechando aqui com o chumbo. Queria fazer mais uma combinação aqui, talvez eu coloque mais uma carreirinha de cinza e finalize no preto. Eu, né, tava pensando, não sei. Aí, esse daqui também eu já deixei bem adiantado, que é tons de marrom. Comecei aqui com bege, depois vim aqui com o caramelo, se eu não me engano. Esse daqui é o marrom claro, da Minas Sul. Aí, aqui tem mais um outro aqui que eu não sei qual que é o nome desse. E esse outro aqui que ele é igual um caramelo também, tá? Eu tô mesclando aí, né, colocando as cores que mais se aproximam pra fazer uma combinação e tá ficando bem legal. Aí, esse daqui, gente, olha só. Que bacana. Esse daqui eu tô fazendo pra colocar no quarto da minha filha, tá? Olha só. Eu tô usando aqui, gente, as sobrinhas das sobrinhas das sobrinhas, tá? Olha só, tanto que teve alguns que deu pra fazer 4 pontinhos e a metade de um quase. E eu fui fazendo aqui, né, colocando com nó de tecelão. Então, tá uma maravilha, gente, porque ele tá só com um arremate aqui e depois o arremate aqui pra finalizar, né? Aí, aqui eu fui colocando, conforme eu fui finalizando as florzinhas, eu fui colocando as cores aqui, tá? Então, tem bastante cor, como eu falei pra vocês, ó, tem bem pouquinhas, já tem umas que tem mais, que é o caso desse verde, que eu fui colocando aqui, e vai ficar um tapete redondo aí pro quartinho dela, tá? Esse outro aqui também é um tapete redondo que eu tô fazendo, tá? Esse daqui eu tô colocando cores assim, tipo, o amarelo, o mostarda, o chocolate, o salmão. Aqui eu comecei com o cru, comecei aqui, coloquei, acho que esse aqui é um areia, né? Daí eu coloquei aqui também esse outro aqui, que ele é um areia de outra marca. Aí vem o cinza, aí vem as jogadinhas de marrom com caramelo, olha só, também com as sobrinhas. Esse daqui, gente, ele tá, se eu não me engano, 60 centímetros, tá? Eu quero fazer ele chegar no 1 metro, eu acredito que seja. Mas eu vou medir ali depois e atualizo vocês. Só que ele tá embabadando um pouco, porque eu fiz um aumento e coloquei 2 correntinhas no aumento. Então, ele ficou com um pouquinho de ponto a mais. Então, eu vou trabalhando ele sem aumento, só com bloquinhos ali de 3 pontos altos, pra eu ver se ele vai se assentando, tá? Eu acredito que vai se assentar sim. Mas esse daqui também são com sobrinhos, ó. Aqui eu já coloquei um marrom mais escuro, tá? Esse daqui é marrom, tá? Deixa eu ver se é. Ah, não, esse daqui é o chumbo que eu utilizei pra fazer uma carreirinha naquele ali, tá? O chumbo cinza, daí coloquei ali caramelo, coloquei mostarda, são essas cores mais assim. Aí, esse daqui eu não sei se eu vou colocar pra venda ou se eu vou pegar pra mim, ainda não decidi. Mas depois que ficar pronto, eu atualizo vocês, tá? E nesse vídeo, gente, o que eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo agora, tá? Eu quero finalizar esses tapetinhos aqui, tá? Eu tenho que já estão meio caminho andado, né? Tem aqui 2. Tem aqui 3, né? Essa base de cinza eu vou deixar porque ela tá só a base, por enquanto. Mas eu vou trabalhar com ela assim. Tem aqui 4, 5 e 6. Então, tenho aqui 6 tapetinhos avulsos pra tá dando uma pegada neles. Alguns faltam algumas carreiras, outros só falta o bico. Então, eu vou pegar pra finalizar, ver o que eu consigo ali pegar com as minhas sobras. Se eu precisar de sobras maiores, gente, eu vou pegar, tá?
porque eu preciso de mais linha para fazer, né, os bicos. Então, nesse vídeo ainda, eu quero trazer para vocês esses tapetinhos prontinhos aqui, tá? Ainda não sei qual bico vou fazer, mas eu vou pesquisar ali, né? E esse daqui, provavelmente, eu vou fazer aquele de lequinho, esses espirais, vou fazer o de lequinho, porque ele já tá na minha cabeça aqui e ele é bem facinho. Aí, gente, no próximo vídeo eu vou atualizando vocês, porque daí eu quero fazer uma produçãozinha com as bases, com as florzinhas. Então, daí no próximo vídeo eu trago mostrando pra vocês as florzinhas, aqui tem miolinhos, aqui tem mais florzinhas, tá? E aqui tem algumas bolinhas também que eu quero estar utilizando aqui, ó. Tem marrom, tem rosa, tem azul, tem uma basezinha aqui, ó. Então, todos esses materiais eu quero estar eliminando, tá? Colocando aqui pra jogo, pra gente poder fazer venda, né? Porque esses materiais abertos são materiais que estão parados aqui, né? Então, a gente precisa trabalhar com eles. Não podemos deixar o negócio ficar parado aqui, porque dinheiro parado, vocês sabem como é que é, né? Não dá certo. E aí, conforme for, olha minha bagunça ali, não reparem, conforme for eliminando aqui, eu vou fazendo florzinhas, fazendo miolinhos, colocando no tapete redondo e a gente vai trabalhando, tá? Aí, depois que eu finalizar esses cones aqui, eu quero ir finalizando esses outros maiores com os joguinhos de banheiro daí, beleza? Então, gente, eu vou produzir o tapetinho lá e quero trazer pra vocês, tá bom? Se bem que eu acho que esse vídeo já tá ficando tão grande que eu não sei, porque ele tá com vários takes, né? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar por aqui com esse vídeo, então, mostrei as bases, mostrei o que eu adiantei pra vocês, tá? No próximo vídeo eu trago a atualização dos tapetinhos e as florzinhas pra vocês verem como é que ficou, beleza? Eu acho que assim vai ficar melhor, né? E daí, conforme a gente for fazendo ali as florzinhas, as bases, eu vou trazendo pra vocês as peças que vão sendo concluídas com essas produções, tá? Então, acredito que é isso, consegui passar pra vocês aí, né? Um pouco do que eu tô querendo fazer. E se você quer ver o que vai sair daqui das produções, fica ligadinho aqui no canal. Não se esqueça de ativar as notificações, tá? Para que o YouTube entenda que você quer receber e notificar você assim que eu postar os vídeos, tá? Aí, depois você se inscreve, deixa aí o seu comentário, tá bom? Deixa aí pra mim o que você acha, se você gosta de sobrinha, se vocês estão aí ansiosas pra ver as produções, tá? Que eu vou compartilhando tudinho aqui com vocês, beleza? Então, é isso, gente, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí desse, né, vlogão de produção com sobrinhas, tá? E a gente se vê, então, no nosso próximo vídeo atualizando vocês uma parte 2 das produções finalizadas e das florzinhas ali que eu vou finalizar. Beleza? Então, é isso. Bora lá trabalhar, fiquem com Deus, um beijo no coração e tchau, tchau!